Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Paulo França, eu sou professor de informática para concursos públicos e hoje eu estou aqui para falar para vocês especificamente de uma situação. Saiu o edital do concurso do TRE de Sergipe, Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, meu aluno quer ganhar aí 5 mil por mês em nível médio, 8 mil por mês em nível superior. Esse é o momento, a hora é essa e o momento é já. Eu estou aqui para falar para vocês da matéria de informática para concursos públicos. Você está no Ponto dos Concursos, meu nome é Paulo França. A primeira coisa que a gente tem que analisar em relação ao edital do concurso do TRE é o seguinte: edital, informática para concurso, isso é importante. Mexer no computador, usar o computador é uma coisa. Saber informática para concurso público é outra totalmente diferente. A prova vai ser feita pela Fundação Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas, ela tem o gabarito tradicional, ela coloca o enunciado para você, 5 alternativas, mas é bom sempre lembrar, informática para concurso é uma coisa, informática prática é outra totalmente diferente. Tudo bem, professor, o que eles vão fazer na prova então? Muito simples. Eles vão colocar situações como Word, Excel, PowerPoint, aplicações em rede. Vou te dar um exemplo do que pode acontecer lá. Com certeza você que está me assistindo já deve ter usado uma vez o botão centralizar do Word. Poxa, professor, é claro que a gente usou o botão centralizar, ele serve lá para colocar o título no meio. Presta atenção no tio Paulo, meu aluno, ó. Cai esse botão na sua prova. Não é possível. Cai o botão centralizar na prova, a gente sabe o que ele faz. Agora, o botão centralizar não cai do jeito que eu vou falar agora na Fundação Carlos Chagas, nem se você rezar bastante, meu aluno do TRE. Assim, observe este botão, aí aparece o desenho do botão centralizar. Assinale abaixo a sua função. Letra A, este botão serve para alinhar um texto à esquerda, letra B para alinhar um texto à direita e letra D, este botão serve para centralizar. Beleza, isso não vai cair na sua prova, nisso você rezar todo dia. E cá entre nós também, se a prova de informática fosse desse jeito, seria péssimo para você. Porque qualquer pessoa sem orientação para concurso faria. Tudo bem, professor, então como é que cai essa questão na prova? Não cai não, meu aluno, despenca. Assim, observe este botão, ele é o centralizar. Assinale abaixo o atalho de teclado compatível com a sua função. Ou seja, saber que o botão centralizar coloca o título no meio, todo mundo que está me assistindo agora sabe disso. Agora, o que a prova faz? Ela pede o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. No dia do concurso do TRE, você vai ter que saber que o atalho de teclado compatível com o botão centralizar é o atalho Ctrl+E. Ou seja, eles vão colocar na prova o que você sabe e vão te perguntar de um jeito que você não está habituado a responder. Eu trabalho com concurso público há 15 anos. Trabalho com os concursos mais técnicos do Brasil. E o fundamento é sempre o mesmo. A prova de informática, ela te pega. Te pega onde? Justamente naquela impressão que você mexe no computador, então necessariamente você faz a prova. Acredita no tio, não é por aí. Hoje, segundo algumas organizadoras, a prova de informática, ela é a terceira que mais te elimina em concurso. Em primeiro lugar, você tem a prova de redação, que varre os candidatos do concurso. Em segundo lugar, você tem muito a prova de língua estrangeira. Não cai em todo concurso, mas quando cai, cria problemas. E em terceiro lugar, você tem a prova de informática. Por quê? Porque eles colocam na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Poxa, professor, mas isso não é justo, isso não está certo. Vai uma dica, a prova não é justa. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos nos preparar bem para o que ela pede. Na parte de informática, isso é extremamente comum. Eles vão colocar o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Te dei o exemplo do botão centralizar. Eles colocam centralizar, mas não te perguntam o que ele faz. Te perguntam o atalho de teclado compatível com ele. Aí você começa a traçar o norte da prova de informática. Quer mais exemplos? Saber que o Excel é uma planilha eletrônica, todo mundo que vai fazer a prova está ligado nisso. Cai Excel na prova do TRE de Sergipe. Saber que o Excel tem coluna e linha, todo mundo sabe que tem coluna A, coluna B, coluna C. Pois é, qual é o meu papel aqui? Te preparar para o que eles vão pedir na prova.
No dia da prova, você sabe o que eles perguntam? A Fundação Carlos Chagas já fez esse questionamento algumas vezes. Quantas linhas tem o Excel? Não, tá de brincadeira, professor. Não, é sério. Quantas colunas tem o Excel? Isso no seu dia a dia não é relevante, correto? Mas para fazer a prova e ganhar aquele salário bom que você está de olho, no dia da prova, meu aluno lá do TRE, você vai ter que saber que o Excel tem 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Como é que cai na prova? Assinale abaixo o número de linhas do Excel. Letra A, 1.000. Letra C, 5.000. Letra E, 1.048.576. Mais uma vez, você vai me ver falando isso com você muitas vezes. Cai na prova o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Eu sou professor do ponto, estou aqui justamente para te ajudar nessa situação. Certinho? Tranquilo? Joia. Vamos falar como é que vai ser o nosso curso. Como é que eu vou te ajudar com a prova do TRE? Simples. Na nossa primeira aula, eu vou tratar de aspectos como hardware e software, bem tranquilinho. Vamos tratar de conceitos de organização, de gerenciamento de arquivos e pastas e também da parte de backup. A Fundação Carlos Chagas, ela não coloca backup em prova, ela despenca com o backup na prova. Agora que fique bem claro, tenho certeza que muita gente que está aí assistindo a aula vai falar o seguinte: professor, eu sei o que é um backup. Backup é uma cópia. Perfeito. O que é um backup? Você guarda o dado se numa eventualidade o seu computador tiver um problema, se você tem um backup, você recompõe o dado. Presta atenção no tio Paulo mais uma vez, porque eu vou te falar o que vai acontecer na prova do TRE de Sergipe. Eles vão falar para você o que é um backup. Saber o que é o backup, basicamente, é uma cópia, não vai te ajudar na prova. Sabe o que você vai ter que entender, meu aluno? E eu vou te explicar isso. Backup completo, incremental, diferencial, backup cópia, backup diário, backup quente, backup frio. Nós vamos aprender isso tudo. Agora, é por aí que eles vão tentar te eliminar. Como que eu vou trabalhar com você no nosso curso? Muito simples. Eu vou aplicar para você um trechinho da matéria e entro com questões comentadas relacionadas àquele bloco que eu acabei de ver. Então, o nosso curso é um curso de informática em questões. Ou seja, eu passo para você um pedacinho da matéria e entro com uma bateria de questões de prova da Fundação Carlos Chagas para que você entenda a dinâmica daquele bloquinho de matéria dentro daquelas questões especificamente. O que nós estamos aqui? Para aprender informática, direito, português? Não, você está aqui para aprender a fazer a prova. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Informática, eu vou te dar o bloquinho de matéria e entro com o gabarito comentado de cada uma delas. Começa a se ligar. Eles colocam centralizar, mas não te perguntam o que ele faz. O atalho de teclado compatível com ele. Tem um Ctrl+C que copia, um Ctrl+X que recorta, um Ctrl+V que cola e tem um Ctrl+E que coloca o título no meio. Eles vão pedir Excel? Vão pedir para você fazer conta também. Mas necessariamente o que vai acontecer lá? Além das contas, vão te perguntar aspectos teóricos, como por exemplo, quantas linhas tem o Excel? Cá entre nós, né, meu aluno, isso no seu dia a dia não vale nada. Mas para ganhar aquele salário, que é o que a gente está querendo, faz muita diferença. Como eu havia dito, o Excel tem 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Você precisa se acostumar com esse formato da prova. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. A segunda aula que nós vamos ter, nós vamos tratar de redes de computadores. Redes, tecnologias, ferramentas, aplicativos associados à internet e à intranet. Se liga muito nesse quesito aqui, ó. Fundação Carlos Chagas adora te perguntar aspectos sobre intranet. Nós vamos trabalhar aqui de forma bem específica. A nossa terceira aula do curso vai tratar de conceitos de segurança e proteção, ou seja, segurança da informação. Quais são as ferramentas que você vai usar para te proteger de um ataque, por exemplo, ou para resguardar melhor o seu computador. Tem várias ferramentas que nós vamos ter que estudar em relação a isso. Destaque para a aplicação de pacotes firewall. Aí eu vou entrar te explicando o que é firewall, em seguida eu te dou questões comentadas a respeito desse assunto especificamente. Se tem uma coisa que você vai saber, meu aluno, é o que vai acontecer na prova do TRE de Sergipe. Eu trabalho com as provas do TRE há 15 anos
e você vai entender direitinho o que vai acontecer lá. Você só precisa de uma coisa: fazer o curso, estudar em casa e fazer provas de concursos anteriores. Esses 3 itens são infalíveis quando feitos de forma conjunta. Provas de concursos anteriores, curso preparatório e necessariamente estudar em casa. Fez essas 3 coisas, você não é apenas um participante do concurso do TRE, você é um concorrente no concurso do TRE. A nossa 4ª aula vai tratar do Internet Explorer, especificamente nas suas versões 9 e 11, beleza? Tranquilo? Difícil isso? É um dos pontos mais tranquilos para nós da matéria. A 5ª aula do nosso curso vai entrar em conceitos básicos de modos de utilização de editor de textos, planilhas, no pacote Office. O que você vai aprender nessa 5ª aula? O Word, Excel e PowerPoint. Isso aqui é o edital. A nossa 6ª aula entra em conceitos básicos também de editores de textos, planilhas, apresentações, só que com um detalhe importante. Ali nós entramos no pacote BR Office, pacote LibreOffice, pacote OpenOffice. Naquela etapa ali, você vai entrar em editor de texto, planilha e apresentação. Só que ali é Writer, Calc e Impress, que são os equivalentes ao Excel, né? E, basicamente, aqui na nossa última aula, Sistema Operacional Windows XP e o Windows 7. Poxa vida, professor, pediram o Windows XP na prova? O Windows XP tem 13 anos que foi lançado. Recentemente nós tivemos prova do TRE de Minas Gerais. Beleza. Sabe o que aconteceu na prova, meu aluno? Tinha lá o Windows XP e o Windows 7. Sabe qual foi a versão que eles pediram na prova do TRE de Minas Gerais? A questão que caiu? Aqui, ó. A questão que caiu foi uma questão de Windows XP. Mas é velho. O fato do item ser velho não significa que ele não caia na prova. Certinho? Esse é o edital do TRE e essa é a forma que eu vou trabalhar com vocês aqui no curso. Eu escolhi também um tema já para te dar uma palhinha das aulas que você vai ter comigo. Ou seja, como é que vai ser a dinâmica da aula de informática do Paulo? Escolhi um tema específico para você começar a acostumar qual é o papel da informática no concurso público e, claro, para você acertar, se Deus quiser, todas as questões. Mas o nosso compromisso agora é o seguinte: informática para concurso é uma coisa, basicamente no dia a dia é outra. O assunto que eu escolhi para fazer isso é o Excel. Então, conceito básico dele: planilha eletrônica ou cálculos permite o gerenciamento de rotinas gráficas, lógicas e matemáticas. Anota isso aí. Arquivos do Excel têm extensão XLSX. Isso é questão de prova. Quando você salva um arquivo no Word 2010, que é a versão da prova, né? Esse arquivo é DocX. Se você salva um arquivo no PowerPoint 2010, ele tem um nome primário que você vai dar e o nome secundário padrão é PPTX. Agora, se você faz isso no Excel, o nome secundário de referência é XLSX. Como é que é a prova de Excel? Eu vou adiantar para você o que vai acontecer na prova do TRE lá de Sergipe. Eu adiantei isso para o meu aluno no dia da prova do TRE, no curso para a prova do TRE de Minas Gerais. Esse ano. Agora eu vou adiantar para a galera de Sergipe. Olha bem isso aqui. No dia da prova, eles vão colocar para você uma planilha. Eu já estou ficando ranzinza. É sempre a mesma coisa. Nossa, de novo, outra vez? Sabe por que eles repetem? Porque as pessoas normalmente erram as mesmas coisas. No dia da prova, eles vão colocar para você uma planilha, tipo essa aqui, e vão fazer a seguinte afirmação. Presta atenção. Observe a célula A7. Olha isso aqui, meu aluno. A7 não tem nada. Fulano deseja somar esses valores. Então, o caminho para fazer isso é igual, para você começar a fórmula, né? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 e Enter. Se você digitar igual A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, você vai somar todos esses valores. Qual que seria a resposta disso? Simples. 30, 50, 100, 110, 118. Se você digitar igual a 1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, 118. Sabe como é que eles vão te pedir isso na prova? Através de
funções. Funções são fórmulas especiais. Então, confere isso aqui. Igual, lembra que a primeira, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 dá 118. Então, eles vão colocar lá assim, igual, soma, parênteses, A1, agora um pulo do gato para você. Toda vez numa função que aparecer o sinal de 2 pontos, você pensa na preposição até. Apareceu 2 pontos, você se liga em até, certo? Se por acaso no dia da prova aparecer ponto e vírgula, você vai pensar em e. 2 pontos significa até e ponto e vírgula significa e. Lembra que aquela fórmula A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 deu 118? Beleza. Igual soma A1, 2 pontos, A6. Sabe essa fórmula aqui? A1, 2 pontos, A6? É a mesma fórmula de cima. Se você apertar Enter depois de digitar isso aqui, o resultado é 118. A diferença é que você fez isso por função. A primeira função que eu estou te dando a dica nessa aula de apresentação é a função soma. Quando ela é associada com um intervalo de 2 pontos, você pensa em até, ou seja, A1 até A6. Isso inclui A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Se eu tivesse colocado ponto e vírgula aqui, a resposta não seria 118, a resposta seria 40, porque ele estaria somando o 10 e o 30. Ficou claro? Com 2 pontos, soma tudo. Com ponto e vírgula, soma o primeiro valor e o último valor. Correto? Estou fechando com você esse primeiro bloco de dicas de informática para a prova do TRE. Vou abrir já um segundo bloco com mais dicas sobre função, sobre o que acontece lá. Um abraço, você está no ponto dos concursos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Paulo França, eu trabalho com a disciplina de informática. Vou continuar te dando as dicas para a prova do TRE de Sergipe, vai ser realizada pela Fundação Carlos Chagas. Sempre lembrando, quer passar no concurso? Fica a minha dica. Curso preparatório, provas de concursos anteriores e estudar em casa. E mais uma dica que é infalível, meu aluno. Vamos aprender a falar não para os outros, né? Porque justamente naquele momento em que você parar e falar assim, não, esse tempo é meu e esse tempo agora vai ser feito para eu estudar, o que vai acontecer? Vai chegar o seu amigo, seu irmão, seu namorado, sua mãe, seu filho e vai te pedir alguma coisa. Sabe, nesse tempo todo trabalhando com concurso, uma coisa que eu aprendi, o candidato aprovado em concurso público, ele aprende a falar não. Ou seja, justamente no tempo que você precisa, vão te pedir alguma coisa. Então, vamos passar no concurso? Primeiro passo, aprende a falar não e reservar o tempo para você. Curso preparatório, provas de concursos anteriores e estudar em casa. Dessa forma, você não vai ser um participante no concurso, você vai ser um concorrente. E se Deus quiser, você vai conseguir a sua vaga. No nosso primeiro bloco de demonstração para a prova da Fundação Carlos Chagas do TRE, eu te falei de funções, ou seja, apresentei o edital para você, te falei o que ia acontecer na prova e em relação à primeira função, eu te disse que digitar a fórmula A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 e pressionar a tecla Enter na célula A7, o resultado disso vai ser 118. Isso não é uma função, isso é uma fórmula convencional. Usando funções, eu consigo fazer isso de maneira mais fácil. Aí como é que a prova pede? Fulano acaba de clicar na célula A7. Meu aluno é sempre do mesmo jeito. Fulano acaba de clicar na célula A7, em seguida digitou esta fórmula aqui e pressionou a tecla Enter. Quando ele bate Enter, igual soma A1, 2 pontos. 2 pontos. Significa até. A1, 2 pontos, A6 e Enter. Neste caso, eu estou somando 10, 5, 3, 20, 50 e 30. Beleza? 118. Embaixo, igual soma A1, ponto e vírgula, A6.
significa que eu estou somando A1 e A6. No intervalo de funções, 2 pontos significa até, ponto e vírgula significa e. Portanto, o primeiro resultado é 118, o segundo resultado corresponde à soma de A1 e A6. Resposta do segundo resultado é 40. Vou apresentar para você agora uma questão da Fundação Carlos Chagas que deixou muita gente com dúvida em relação a esse aspecto. Fulano clicou na célula A7, digitou igual, soma, presta atenção meu aluno, pensa no dinheiro que você vai ganhar lá, igual soma A1, 2 pontos, você já sabe o que é 2 pontos, A3, ponto e vírgula, A6. A prova afirmou que o candidato digitou isto aqui e pressionou a tecla Enter. Joia? Vamos ver? Função soma, para que ela serve? Somar valores especificamente. A1, 2 pontos, A3. Vai somar 10, 5 e 3. Então, até agora eu tenho 18. E o valor de A6. E A6. Então, eu tenho o valor 30. Esta fórmula, quando digitada na célula A7, retorna o valor 48 para você. Nota que foi uma questão que misturou os dois intervalos. Igual soma A1, 2 pontos, A3, está somando de A1 até A3 dá 18. 18 e o valor de A6. No caso, A6 tem 30. Resposta disso, 48. As funções são fundamentais nas provas da Fundação Carlos Chagas. E uma das mais abordadas é a função soma. O pulo do gato do assunto em concurso público, inclusive na prova do TRE, para funções, é o intervalo. 2 pontos significa até, ponto e vírgula significa e. Vou te dar agora mais exemplos de funções que podem cair na prova do TRE. Essa aula de dicas de apresentação do curso, do ponto para a prova do TRE, vou falar baixinho com você. Você vai tirar a questão aqui da prova. Segunda função que eu vou apresentar para vocês é uma função chamada média. Como é que ela se comporta? Observe a planilha e responda as questões subsequentes. Fulano clicou em A7 e digitou esta fórmula aqui. Analisa, meu aluno. Igual, média, A1, 2 pontos, A3, né? Igual média, A1, 2 pontos, A3. Então, analisa bem. Se eu digitar essa fórmula, basicamente o que vai acontecer? Fácil. A fórmula média A1, 2 pontos, A3, vai somar os valores de A1 até A3. Beleza, vamos somar? Digitou isso aqui lá em A7, bateu Enter, o que acontece? A função média vai somar 10, 5 e 3, 18. Agora conta comigo. Quantos valores você somou? Ah, professor, eu somei 3 valores. Então, se a soma de A1, A2 e A3 dá 18, 18 por 3, a resposta da prova quanto a essa aplicação foi 6. Por que a resposta foi 6? Porque a função média soma os valores do intervalo e divide pela quantidade de valores que foram somados. Qual é a conclusão? Esta mesma fórmula, se eu aplicasse o intervalo A1, 2 ponto e vírgula, A3, a pergunta é simples, meu aluno. Qual seria a resposta? Mesmo início, ó, igual, média. No Excel, por exemplo, não tem problema você bater com acento ou sem acento. Na planilha eletrônica Calc, você vai ver comigo que tem que acentuar a função. No primeiro caso da função média, nós somamos de A1 até A3 e dividimos pela quantidade de valores somados. A soma dá 18, 18 por 3 dá 6. Agora olha o segundo caso. Vai somar A1 e A3. A soma de A1 e A3 dá 13. Aí eu te pergunto, quantos valores foram somados? 2.
13 dividido por 2 necessariamente é 6,5. Conclusão extremamente simples. Se na prova do TRE de Sergipe cair a função média e ela for associada com 2 pontos, você soma o intervalo inteiro e divide pelo número de valores que você somou. Se cair ponto e vírgula, você soma o primeiro e o último e divide por 2. Isso cai em prova, meu aluno? Despenca. Nas nossas apresentações para a prova do TRE, já te falei da função soma e te falei da função média. Vou te falar de outra função agora. Qual a função que nós vamos entender agora? Função multi. E sempre lembra, isso cai em prova? Não, despenca. Ah, professor, eu estou cansado, estou com sono, estou com fome. Pensa no dinheiro. Pensa no dinheiro que você vai ganhar. 5 mil por mês em nível médio e 8 mil por mês em nível superior. Isso vai fazer diferença na sua vida. Quando você pensar no dinheiro, necessariamente tudo fica mais fácil, não é? Ah, tem outra dica também. Tá cansado? Tá com sono? Tá com fome? Pensa no lugar que você vai passar as férias no ano que vem. Bom, se você estiver na laje da sua casa, com os pés dentro do balde, com a sombrinha, você não passou no concurso. Joia. Agora, se você passou no concurso, para onde você vai? Você vai para Fernando de Noronha, você vai para Gramado comer chocolate. Então pensa em duas coisas. Pensa no dinheiro e pensa onde você vai estar daqui a um ano. O concurso público vai te proporcionar coisas boas. Próxima função que eu vou aplicar para você, função multi. O que a função multi faz? Ela multiplica o intervalo de valores. Fulano acaba de clicar na célula A7 e digitou isso aqui, ó, igual multi intervalo A1, 2 pontos, A3, A1, 2 pontos, A3. Beleza, meu aluno, quanto que dá isso lá na prova? Calcula para mim. Não sei, professor. Função multi multiplica. Então você vai ter que multiplicar o intervalo. Confere isso aqui para mim. Igual multi A1, 2 pontos, A3. Sabe qual que é a resposta disso? Se a Fundação Carlos Chagas solicitar isso na prova do TRE, sem medo, crava 150. Entendi não, professor? Dá uma olhada para o quadro. Multi A1, 2 pontos, A3. Vai multiplicar de A1 até A3. 10 vezes 5 dá 50. Vezes 3, aqui, 150. Todo mundo entendeu? Então você está multiplicando intervalo. Professor, e se tivesse colocado aqui A1, 2 pontos, A6? A gente já tem que multiplicar tudo. 10 vezes 5, 50, vezes 3, 150, o resultado vezes 20, o resultado vezes 50 e o resultado vezes 30. Uai, professor, mas aí vira prova de matemática? Não conta para ninguém. Se tem informática na prova, seja ela qual for, você já pode falar também que tem matemática e tem raciocínio lógico. Tranquilo? Em partes da matéria de Excel que eu vou explicar para vocês, tem, por exemplo, a gente vai ter que entender da tabela verdade, por causa da função se. Tranquilo? Joia. E se essa função aqui, basicamente, tivesse assim nessa parte, ó, do intervalo? A1, ponto e vírgula, A3. E se isso aqui tivesse caído dessa forma? Bem simples. Aí você não vai multiplicar 10 vezes 5 vezes 3. Você vai multiplicar 10 vezes 3. Porque 2 pontos significa até, você pega tudo, ponto e vírgula, você pega o primeiro e último. Já percebeu, né, meu aluno, que no assunto função, o pulo do gato do negócio necessariamente é intervalo. Intervalo com 2 pontos, até com ponto e vírgula e. Cai em prova? Despenca. Próxima função que eu vou passar para você aqui, para você entender o que vai acontecer na prova. Essa aula está longe de ser uma mera apresentação. Tem coisa aqui que muito provavelmente que eu estou falando que você vai encontrar na prova. Claro que tem muitas outras funções para falar, mas eu estou passando para vocês aqui funções extremamente abordadas. Próxima, vou falar agora para vocês da função máximo. O que a função máximo faz? A função máximo no Excel, ela identifica o maior valor do intervalo. Entendi, professor. Como é que cai na prova? Do mesmo jeito, ó. Observe a planilha e responda as questões subsequentes. Fulano acaba de clicar na célula A7, em seguida digitou igual máximo
Pode ter acento, pode não ter acento, tá? No Excel. A1, dois pontos, A6. Digitei isso aqui e bati Enter, a prova do TRE de Sergipe vai te cobrar o resultado. Beleza. Qual que é o resultado? Vou colocar o resultado no quadro. O resultado é esse aqui, ó. Se você digitar isso aqui que você viu e apertar a tecla Enter, a resposta é 50. Por que a resposta é 50? Porque a função máximo está analisando de A1 até A6 e vai repetir para você o maior valor daquele intervalo. Se você reparar bem aqui, de A1 até A6, você tem o maior valor, que é 50. Onde eu uso isso, professor? Por exemplo, você está lá no TRE, se Deus quiser, né? Você precisa saber qual sessão eleitoral teve o maior número de candidatos que não foram votar. Aí tá lá a planilha com 200, 300 sessões, chega lá o supervisor do TRE e fala assim para você, ó, eu quero saber qual sessão eleitoral nós tivemos mais eleitores que faltaram à eleição. Joia, ou você sai contando uma por uma, vai fazer isso não, né? Ou você digita a função máximo e ela vai te falar qual das sessões teve o maior número de eleitores faltosos. Nesse caso aqui, supondo que na primeira sessão tem 10, segunda tem 5 e a última tem 30. Ele vai retornar para você o resultado 50. E se eu tivesse colocado aqui, ó, ponto e vírgula, qual seria o resultado? Aí a análise seria do primeiro e do último, a resposta seria 30. Conclusão, para o meu aluno que vai fazer a prova e vai passar, se Deus quiser, com 2 pontos a resposta é 50, com ponto e vírgula a resposta é 30. Certinho? Tranquilo? Fecho mais um bloco de dicas para a prova do TRE de Sergipe. Já já eu volto com vocês. Você está no Ponto dos Concursos, meu nome é Paulo França e vamos continuar aí abordando o que vem pela frente e como você vai se preparar bem aqui no ponto. Um abraço, até a próxima aula de dicas. Continue estudando bastante. Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Paulo França, eu aplico a disciplina de Informática para concursos públicos e eu estou no terceiro bloco de dicas para a prova edital fresquinho que saiu aí do TRE do estado de Sergipe. Então, aqui no ponto nós vamos trabalhar sempre da seguinte forma. Eu venho com um bloquinho de matéria, te explico esse bloquinho de matéria e em seguida eu entro com as questões comentadas das provas da Fundação Carlos Chagas, onde aqueles assuntos foram abordados. Então, nesses 3 blocos que eu estou gravando para vocês, esse é o terceiro bloco, dicas para a prova do TRE e basicamente para que você conheça o formato do curso. Ou seja, nós vamos achar aqui nesses bloquinhos também muitas aplicações da prova que você vai fazer. Eu estou fazendo um comentário para você sobre o assunto funções do Excel. Nos blocos anteriores eu te dei dicas sobre a função soma, função média, função multi, função máximo. Agora eu vou pegar uma outra função para te dar mais dicas. Matéria da prova do TRE de Sergipe. Que eu vou escrever agora cai, não cai não, despenca. E se tiver cansado, com sono, com fome, come depois, dorme depois e lembra, o sacrifício é momentâneo, mas o cargo é permanente. O que nós vamos fazer aqui é achar as questões da prova do TRE. Joinha? Vamos lá. Nesse terceiro bloco de dicas agora, eu vou aplicar para vocês uma função chamada maior. Não, professor, no bloco anterior você já falou dela. Você falou da função máximo. Opa, você mesmo falou aí para mim. Eu falei da função máximo. Agora eu vou falar da função maior. Mas, professor, não é a mesma coisa? Se alguém falar isso para você, você olha para ele na hora e fala assim, isso mesmo, fulano, é a mesma coisa, menos um que você vai concorrer lá no dia da prova. Ou seja, vamos eliminar o nosso candidato, né? Crianças, presta atenção agora que o jeito de fazer é até meio parecido, mas o resultado é bem diferente. Se cair essa função que eu vou falar para vocês agora na prova, você não comemora não, você pendura lá no lustre, porque a maioria vai ter a menor ideia. Fulano acaba de clicar na célula A7. Em seguida digitou igual
maior... Deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi aqui, o negócio, a canetinha não ajudou. Bom, igual, maior... Aí vem o intervalo, depois da função maior. O intervalo que eu vou usar, A1, 2 pontos, A6, joia. Esse é o intervalo. Ponto e vírgula, esse ponto e vírgula aqui não tem a ver com intervalo. Ele é um separador. Aí cai lá assim, fulano clicou em A7, digitou isso aqui e bateu a tecla Enter. Aí eu vou colocar aqui o número 3. Presta atenção no que eu vou te falar. A1, 2 pontos, A6 é o intervalo que a função está analisando. 3 é o critério que ela está adotando. Intervalo, ponto e vírgula que agora que não é o E, é um separador, e o critério. E aí, meu aluno? Sem choro, caiu lá na prova, na célula A7, fulano digitou isso aqui e apertou a tecla Enter. Qual é o resultado? E aí, professor? Qual é o resultado? Eu vou colocar o resultado no quadro e vou deixar você refletir. Se você digitar isso aqui e apertar a tecla Enter, a resposta desta aplicação que está no quadro é essa aqui, ó. Lá na letra C da prova, você vai marcar 20. Deixa eu ver se eu estou escutando. Tô. Professor, não entendi não. Se você digitar isso aqui e apertar a tecla Enter, o resultado é 20? É 20. Como? Presta atenção, porque se você entender o que eu vou falar agora e esta função cair na prova para técnico ou analista lá do TRE de Sergipe, você vai fazer uma questão que a maioria vai fazer cara de paisagem para ela, mas o meu aluno do ponto vai lá e vai fazer a questão. Igual maior a 1, 2 pontos, a 6, ponto e vírgula 3. Meu aluno, olha a tabela. Qual é o maior valor que você está vendo ali? 50. Qual é o segundo maior valor que está ali? 30. Qual é o terceiro maior valor que você está vendo ali? Ah, professor, o terceiro maior valor que eu estou vendo é 20. Por isso que a resposta da questão é 20. No caso dessa função, igual maior a 1, 2 pontos, A6, ela está analisando de A1 até A6 e está indicando para mim o terceiro maior valor desta aplicação. Se eu tivesse colocado aqui no critério 1, a resposta seria 50, porque 50 é o primeiro maior valor. Se eu tivesse colocado o critério 2, a resposta seria 30, porque 30 é o segundo maior valor. Como eu coloquei o critério 3, necessariamente a resposta disso é 20, porque 20 é o terceiro maior valor da aplicação. Ficou claro, meu aluno? Tranquilo? O que eu basicamente colocaria nessa prova com essa função? Eu faria o seguinte, eu sou bem ruim na hora assim, eu quero aplicar aquilo que mais vai puxar o candidato. Então eu vou colocar isso aqui para você. Eu faria assim, igual, maior a 1, que é o valor inicial, 2 pontos. Dois pontos. A6, ponto e vírgula, 6. Eu colocaria isto na prova do TRE de Sergipe. Por quê? Porque eu vou acabar com o chutador no dia da prova. Igual a 1, 2 pontos, A6, ponto e vírgula, 6 com a função maior, a resposta vai ser isso aqui, ó. Presta atenção. A resposta vai ser 3. Não, não é possível, professor, está escrito maior ali. Como é que a resposta pode ser 3 se 3 é o menor valor? Exatamente por isso que eu colocaria essa função na prova.
igual ou maior a 1, 2 pontos, a 6,6. Eu estou pedindo para localizar de A1 até A6 o maior valor da relação. Só que eu quero o sexto maior. Vamos ver comigo? Qual é o primeiro maior valor da relação? 50. Qual é o segundo maior? 30. Terceiro maior? 20. Quarto maior? 10. Quinto maior valor? 5. Sexto maior valor? 3. Se eu digitar isso aqui e apertar a tecla Enter, a resposta é 3. Porque o Excel está localizando para mim o sexto maior valor. Você pode afirmar para mim que o 3 é o menor valor daquela relação, mas pode afirmar também que o 3 é o sexto maior valor da relação. Sabe qual é o nome disso no raciocínio lógico? Tautologia. São equivalências. Você falar para mim que o 3 é o menor valor ou que o 3 é o sexto maior valor, você está falando a mesma coisa, só que com aplicações distintas, de maneiras diferentes. Se eu fosse montar a sua prova, eu faria isso. Você percebeu a diferença entre a função máximo e a função maior? A organizadora que vai montar a sua prova sabe que a função máximo seria mais fácil para você responder e que necessariamente a função maior te daria mais trabalho para responder aquelas questões. Neste caso, a função maior, na primeira situação, está localizando o terceiro maior valor. Primeiro maior é 50, segundo maior é 30, terceiro maior é 20. Na segunda situação que eu te propus, igual ou maior a 1, 2 pontos, a 6,6. Ela está localizando para mim o sexto maior valor. O sexto maior valor é 3. O chutador vai olhar na prova e vai falar assim, é qualquer coisa menos 3. Por quê? Porque está escrito maior aqui, só que com o critério 6, a resposta seria 3. Entendeu? Tranquilo? Pois é exatamente isso que eu vou fazer com vocês durante todo o nosso curso para a prova do TRE aqui no Ponto dos Concursos. Eu vou explicar para você um bloquinho de matéria e em seguida eu entro com um gabarito comentado de várias questões do TRE, da Fundação Carlos Chagas, de uma forma geral, para te explicar como é aplicada uma questão de concurso público. Esse é o formato do nosso curso. Teoria em questões. Explico para você um pouquinho de matéria e entro com as questões comentadas de cada um dos blocos. Excel, o Word, aplicações em rede, com certeza você vai ter um norte muito bom para fazer essa prova aí que está chegando do TRE de Sergipe. Fica o meu abraço para vocês, o meu até breve, para que no curso nós possamos trabalhar todas essas funções e mais algumas que nós vamos ver pela frente. Fica aí o meu até breve para vocês, um abraço, até o curso e, se Deus quiser, com muitos de vocês aprovados no concurso do TRE de Sergipe. Tchau!